Bom, gente, boa noite a todos. Eu sou a Amanda, presidente da LANFACO, Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade da Faculdade Santa Marcelina. Eu vou dar umas informações importantes da oficina. Para vocês conseguirem o certificado, vocês deverão responder dois formulários, um de check-in e o outro de check-out. O check-in já está liberado aqui no chat e o check-out vai ser liberado às 21h ou nos minutos finais da oficina. Então, vocês têm que ficar ligados olhando o chat. Eu vou apresentar primeiro rapidamente o Dr. Roberto, que é o nosso preceptor da Liga. Ele que irá conduzir a nossa oficina com o tema A Importância do SUS e o SUS que Ninguém Conhece. O Dr. Roberto ele é especialista em Medicina da Família e Comunidade pela Sociedade Brasileira de MFC, tem especialização em Pediatria Clínica, é professor da disciplina de MFC na FASM, que é a Faculdade Santa Marcelina, é preceptor da residência de MFC do Hospital Santa Marcelina, é preceptor da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade, da FASM, e é preceptor da Liga de Saúde da População Negra da Faculdade Santa Marcelina. Pode começar, doutor. Boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito do SUS, né, levando em conta falar da importância do SUS hoje em dia, na situação que a gente vive, né, nesse momento de pandemia, é muito até simples, né, porque mesmo com o país chegando a quase 100 mil mortos, aí a gente já chegou na casa dos 98 mil hoje, infelizmente, é muito fácil imaginar como seria se o SUS não existisse. Mas, ainda sabendo da importância do SUS, a grande maioria da população não tem muito conhecimento do tamanho que o SUS tem, né, e da importância que ele tem na vida e na saúde dos brasileiros. Então, a gente vai bater um papo a respeito disso e tentar colocar o que é visível e o que a gente não consegue ver na imensidão que o SUS é. Para a gente começar, eu gostaria, né, que vocês fizessem um favorzinho para mim. Que vocês entrassem no site aqui, no mente.com, com esse código e definissem o SUS em uma palavra. A gente vai dar uns minutinhos para a gente ver o que aparece aqui. Então, vamos fazer uma nuvem de palavras para saber o que vocês pensam a respeito do SUS. Eu vou dar uns 3 minutinhos só para o pessoal entrar. Vou fechar o áudio aqui um pouquinho, para a gente deixar esse mapa de palavras um pouquinho mais cheio.
Bom, eu acho que a maioria acabou colocando aqui, está entrando ainda mais algumas coisinhas, mas palavras semelhantes, né? Foram 25 já dos 48 que estão. Se a maioria, se o pessoal quiser colocar, vou deixar mais um minutinho e a gente segue. Enquanto isso, vou falando a respeito das palavras aqui que vocês estão colocando, né? Um direito, né? Acho que foi a maioria acabou, né, dos que colocaram, acabaram utilizando essa palavra. Mais do que um direito, né? O SUS é um patrimônio, né, nacional, né? Ele tem uma importância imensa não só para a saúde, como para o bem-estar da população. Ele proporciona cuidado, proporciona equidade, proporciona justiça social, né, inclusão, né, integralidade, né, é muito desvalorizado, como colocaram aqui, mas é extremamente necessário, né, e é universal, apesar de que muitas pessoas na nossa população, melhor dizendo, ainda não entendem a dimensão, né, dessa universalidade. E nós, como profissionais de saúde, como futuros profissionais de saúde, nós temos por obrigação de valorizar o SUS, defender o SUS e também de fazer a propaganda do SUS, né? De fazer com que a população entenda a real dimensão desse sistema, né? E como ele é importante para todos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o SUS visível, né? O que a gente conhece, o que a grande maioria da população conhece e como o SUS acaba sendo visto, né? Na grande maioria das vezes. Claro, para isso eu vou precisar falar um pouquinho do mais do mesmo que a gente já sabe, né? Foi criado na Constituição Federal de 88, regulamentado, né, pelas leis 8.088 e 8.142 de 90, né? Ou seja, foi regulamentado 2 anos depois, então tem aproximadamente 30 anos de existência, né? E ele representou uma reforma sanitária do tipo Big Bang mesmo, né? No momento de janela histórica, né? Foi, né, representado pela redemocratização do país, né? Por que uma reforma sanitária do tipo Big Bang? Porque apareceu do nada, né? Antes do SUS, o cuidado em saúde era oferecido de duas formas, né? A pessoa precisava estar empregada, com o registro em carteira, que acabava sendo atendido pelo extinto INAMPS, né, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, ou os planos de saúde suplementar, seja de forma particular ou através dos empregadores. E a grande maioria da população não tinha acesso nem a um e nem a outro. Então, não existia uma estrutura montada e isso precisou, né, claro, se montar uma estrutura praticamente do nada para poder dar assistência a um país que naquela época já contava com mais de 100 milhões de pessoas.
Então, imagine-se sair de um sistema de saúde que privilegiava, entre aspas, uma pequena quantidade da população, né, e tentar formar um sistema universal que abrangesse toda a população brasileira, né, que, repito, já contava com mais de 100 milhões de pessoas. Ou seja, é um exercício hercúleo, né. Ele vem sendo, né, socialmente construído num movimento de incrementalismo lento, né, através das normas operacionais, as portarias ministeriais, vão havendo algumas mudanças, algumas regulamentações, e com isso, com o passar dos anos, o SUS foi se formando e foi se transformando nisso que a gente vê hoje, né? É claro que o SUS constitucional, aquela saúde é um direito de todos e dever do Estado, né, não tem muito a ver com o SUS que a gente observa hoje, né, por inúmeros fatores que a gente vai falando, né. Ele tem, em realidade, se configurado como um subsistema, né, levando em conta que a gente, o SUS acaba dividindo espaço, né, com a saúde suplementar, que muitas vezes também acaba sendo subsidiada pelo Estado, e, né, e pelo sistema de desembolso direto, né, que é utilizado por ricos e pobres, né, as consultas particulares. E, claro, atualmente, e o que a população vê, ele atende principalmente a população mais pobre, né? São a maioria dos beneficiários e dos usuários do SUS, né? 75% da população é SUS dependente. Apesar de ser denominado único, né, nesses 30 anos, ele ainda apresenta algumas limitações, né, no que diz respeito à unificação dos sistemas de informação, os prontuários, inclusive o cartão nacional de saúde, né, o cartão SUS, ele agora começou a ser unificado. Se você saía de um município, vamos colocar um exemplo aqui daqui de São Paulo. Se você saísse de um município da região metropolitana de São Paulo a 20 quilômetros, vamos dizer assim, Suzano, você tinha um número de cartão SUS, e na capital, São Paulo, você tinha um outro número de cartão. Os sistemas não se conversavam. Então, era muito difícil que você conseguisse unificar essas informações. Isso tem diminuído, né, nos últimos anos, até com o esforço da realização de prontuários eletrônicos e que o paciente tenha um número só, um cadastro nacional de saúde, que possa ser utilizado em todo o território nacional. Isso quase 30 anos depois. Ele vai apresentar também, majoritariamente, um foco na gestão da oferta de serviços, e não na demanda, né? Ele vai, com isso, vai gerar, claro, fluxo de pessoas, de recursos complicados, né, dificulta, né, o atendimento e o acesso aos serviços eficientes de qualidade. A forma de financiamento, é claro que foi se tentado e ainda se utiliza de forma bastante tímida, a gestão na oferta direcionada à demanda, né? Vocês vão lembrar do PAB, né? Tem PAB fixo, né? Que tem calculado de acordo com a população do município, né? E o PAB variável, que acaba sendo um incremento de acordo com algumas ações de saúde que aquele município, que aquele gestor faz. Essa é uma forma de gestão
com oferta na demanda, né? Não na oferta de serviços. E é uma forma muito mais equânime de se distribuir recursos. Também, de acordo com as portarias, o nosso sistema, ele é viabilizado com uma estrutura piramidal, né, que vai organizar, né, o sistema em níveis hierárquicos, né, de acordo com a sua complexidade, atenção primária, secundária, terciária, que nós sabemos. Mas isso, no imaginário da população, né, pode ser utilizado de uma forma complicada. Principalmente na prática social, essa concepção de níveis hierárquicos, né, ela pode ter uma implicação grave, né? Ela vai reforçar essa visão de que a APS, né, Atenção Primária de Saúde, ela é um programa destinado aos mais pobres, que tem uma tecnologia mais simples, né, e que sempre tem que ser de baixo custo. E a população também acaba entendendo a atenção primária é a atenção simples, né? Quando, em realidade, a atenção primária é o nível mais complexo, né? E imagine se você lidar com os fluxos e contrafluxos do sistema, com as relações, né, biopsicossociais das pessoas e ainda ter que resolver mais de 80% dos problemas, né? Então, se fôssemos utilizar em complexidade, a atenção primária seria o nível mais complexo do sistema, mas a população acaba não vendo dessa forma, né? Por isso que eu estou dizendo o SUS visível, né? E acaba menosprezando, como foi colocado também, né, lá na nuvem de palavras, acaba desacreditando o sistema a partir dessa visão que acaba sendo passada e sendo propagada. Né. Também, né, como eu já coloquei, né, essa visão, ela vai incentivar, né, que a APS seja algo simples, né, seja no plano material, seja no plano simbólico. As pessoas acabam entendendo que a atenção primária não resolve absolutamente nada e que é o ambiente mais simples e que ela precisa procurar níveis superiores para que consiga resolver seus problemas. Eu coloquei aqui essa charge, né, que a pessoa coloca, né, não tem nada porque está na fila do SUS, né, que até ser atendido é provável que eu fique doente, né. Essa é a visão que a maioria da população tem a respeito do SUS. E isso é bastante triste, né, porque o SUS é muito mais do que isso. Também existe a situação do subfinanciamento, né, e os sucessivos cortes nos gastos em saúde. Por que eu coloquei entre aspas? Porque eu acho que saúde não é um gasto, é um investimento, né? Você investe em saúde, né? Uma população mais saudável produz, né? Uma população mais saudável cria recursos, né? Desonera desonera o sistema, né? Quanto mais saudável a população, menos gastos você vai ter, né? Então, a ideia de que se gasta muito em saúde acaba fazendo com que esses cortes sejam sucessivos. Outra ideia que se tem é que se você tem um sistema como a da saúde suplementar, que nós utilizamos aqui, você pode, desculpa, gente, enrolei aqui na ideia. Quando você tem sistemas de saúde suplementar, você pode direcionar mais recursos
né, para atenção primária, para a saúde pública, para que essa possa atender quem realmente aqui uma parcela da população está na atenção suplementar. Só que o que acaba acontecendo aqui no Brasil é totalmente o contrário, né? Existe uma valorização da atenção suplementar e existe um sucateamento e um subfinanciamento, né, da saúde pública. Só para a gente ter uma ideia, os gastos com saúde no ano eram divididos da seguinte forma: 72% eram de competência federal e 28% de estados e municípios. No ano passado, em 2019, essa relação passou a ser 42% federal e 58% para estados e municípios. Ou seja, o governo federal tem diminuído o repasse, né, para a saúde, e isso tem causado graves impactos na saúde da população. Também a gente tem a questão da imprensa. É claro que o SUS não é perfeito, né? O SUS tem as suas fragilidades, o SUS tem os seus problemas, né? Mas existe uma hipervisibilidade dos problemas e uma pouco ou nenhuma cobertura das virtudes. É muito difícil que a gente consiga ver matérias relacionadas ao SUS na imprensa que não falem das filas intermináveis, que não falem do pouco investimento, da falta de insumos, da falta de profissionais. Né? Existem programas no SUS que dão certo e que funcionam bem. Né? A gente também tem que lidar bastante no SUS com o que a gente chama de fogo amigo. Né? Existem alguns programas, vamos dizer, não, alguns não, vários programas que funcionam bem, mas a partir do momento que esses programas públicos funcionam e dão audiência, alguns políticos acabam se utilizando deles para promoção pessoal, né? Para fazer sua autopropaganda. E acabam desvinculando esses programas do SUS, quando em realidade esses programas são do SUS. Né? Outra coisa também que acaba acontecendo bastante é a mudança uma mudança de nome de um programa, vamos dizer, dar um exemplo aqui. Nós temos aqui em São Paulo o Mãe Paulistana. O Mãe Paulistana é a Rede Cegonha, nada mais do que isso. Né? E a pessoa, quando vê isso, todos nós, a população de modo geral, nós nos apegamos a marcas, né, a nomes, a significados. E o Mãe Paulistana funciona? Funciona, mas o Rede Cegonha não funciona. Por quê? Porque não tem em São Paulo. A população entende dessa forma. E muitas vezes o programa funciona bem, o programa é do SUS, mas ele não é visto como sendo do SUS. Né? Ao SUS ficam relegados as filas intermináveis, o problema, a falta de insumos e todas essas coisas que eu já referi. E o que acaba sendo bom no SUS é da autoria ou graças à ação de um governo X ou um governo Y. A gente tem que entender que tanto os profissionais de saúde, os governantes, né, os pesquisadores, o corpo médico que trabalha, ou melhor, os profissionais de saúde que trabalham no sistema público de saúde fazem parte do sistema e o trabalho deles faz parte desse sistema. Então é possível e é necessário que nós, como profissionais, façamos a propaganda daquilo que fazemos. E que não esqueçamos que trabalhamos no SUS e que aquilo é o SUS. Né?
A gente vê também que, e isso vocês observam, isso acontece no país todo, né, que apesar da atenção primária ser estruturada para ser a porta de entrada do sistema, ainda existem várias portas. A pessoa entra no sistema pelo hospital, entra no sistema por um ambulatório, isso prejudica a organização e a regulação do sistema. Isso onera o sistema, isso aumenta filas, né? Isso faz com que o sistema funcione mal, né? Até porque e também a forma com que acaba sendo vista a atenção primária acaba fazendo com que não exista confiabilidade de que a APS possa responder e resolver a grande maioria desses problemas. E isso precisa ser mudado, né? Precisa existir um marco regulatório, precisa existir uma força, né, para que essa população consiga entender não só a propaganda, não estou dizendo de propaganda, mas que a gente possa educar a população para que ela entenda qual é a real dimensão do SUS e qual é a importância real da APS dentro desse sistema. Aqui, mais uma charge, né, colocando, né, como estão os financiamentos na saúde pública atualmente, né, realmente com conta-gotas, né, e aqui uma pesquisa de satisfação, né. Se vocês observarem, colocarem aí no Google e colocar charges, né, do SUS, que foi o que eu fiz, as charges que aparecem são basicamente essas. Não existe nenhuma charge, pelo menos eu não encontrei, se alguém encontrar depois me dá um toque, porque eu vou querer ver, né, que falasse de alguma coisa boa, né, do SUS. É sempre assim. São situações que acabam mostrando uma forma totalmente, né, pejorativa, né, e preconceituosa do sistema público de saúde. Mais uma pesquisa para vocês, tá? Eu não sei se vocês saíram, esqueci de falar para vocês não saírem do site, me desculpe. Tá? É o mesmo código, tá? E aí eu gostaria que vocês respondessem se vocês utilizam no dia a dia. Se todos puderem responder, eu agradeço. Se alguém tiver alguma dificuldade, eu não tem problema. E aí eu vou dizendo aqui para vocês o porquê que eu fiz a pergunta. Primeiro, a ideia de falar a respeito do SUS que ninguém conhece ou que ninguém vê, veio de uma reportagem que eu estava revisando algumas coisas aqui e eu vi uma reportagem da revista da Fiocruz, da RADS, de 2011. Olha, gente, já faz um tempo, né? E falando a respeito disso, né, do SUS que ninguém vê. E naquela época, né, eles fizeram uma pesquisa e uma grande parcela da população dizia desconhecer algumas coisas, algumas atribuições do SUS, né? E muitas das pessoas diziam nunca ter utilizado o sistema, né? O que é pouco provável, né? E a pesquisa de satisfação, né, quando perguntava se o SUS era bom ou ruim, as
avaliações mais negativas se concentravam naquelas pessoas que diziam que nunca tinham usado o sistema. Então, como é que uma pessoa pode dizer que uma situação, que um sistema é ruim, né, se ela nunca utilizou? Isso mostra muito da falta de conhecimento que as pessoas têm da abrangência do sistema. Vamos lá, foram 28. Alguém mais? Bom, qualquer coisa a gente volta aqui. É rapidinho, gente. Tenta entrar aqui para gente ver se toda a audiência, o que vocês pensam. É importante que para a gente saber o que vocês pensam, né? Isso, tenta copiar e colar o código para ambas as pesquisas é o mesmo. Tanto que se vocês tivessem deixado aberto, ele ia passar já para essa segunda. É que eu acabei esquecendo de dizer para vocês não fecharem, me desculpe por isso. Bom, já deu uma, uma quantidade boa aqui. Já deu uma quantidade, passou pela metade, né, das pessoas conseguiu votar. E aí a gente consegue ver aqui, né, no gráfico, que 94% até o momento, né, disseram que usam o SUS no dia a dia. E 6% dos que votaram não, né? E aí eu pergunto, tente pensar no que você fez nos últimos, não vou dizer nos últimos 6 meses, porque nos últimos 6 meses nós vivemos uma atípica, né? Quase 6 meses. Mas tente pensar o que você fez no último ano, tá? Você deve ter ido a algum range, você deve ter viajado, você deve, vou fazer uma brincadeirinha aqui, você deve ter tomado banho, não é possível, né? E tudo isso é SUS. O problema é que a maioria das pessoas não entendem e não conhecem a abrangência do sistema. Não somente as pessoas, o SUS ele não se resume a sistemas médicos, a atenção médica, né? A hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde e centros de pesquisa, né? O SUS é muito maior do que isso, né? E aqui temos uma demonstração. É muitíssimo improvável que 6% dos que votaram nunca tenham utilizado o SUS ou não utilizam o SUS no seu dia a dia. E aí a gente vai falar por quê. Primeiro, né, nós temos que nos orgulhar de ter o maior sistema de saúde pública do mundo, tá?
80% em realidade, né, da população depende exclusivamente dele para os cuidados de saúde, né. Ele tem uma abrangência maior em termos, né, populacionais, né, de muitos sistemas, né. A abrangência dele também com relação ao serviço que aborda é bem maior do que o sistema inglês, por exemplo, que é um exemplo de saúde pública, né, no mundo. A maioria dos brasileiros, eles não teriam acesso ao sistema de saúde, né, já visto que eu já tinha referido, né, de como funcionava a saúde antes da implantação e que todo mundo conhece, mas parece que em alguns momentos preferem que o SUS não existisse, né? Esses dados, né, mais de 1,5 bilhão de procedimentos por ano, infelizmente a gente vem tendo alguma defasagem na divulgação de dados, né? Mas estão de dois frente. Aí. Bom, eu também acho, deve ser a minha internet, então, que não deve estar muito boa. Aqui voltou, doutor. Vou repetir aqui. Né? Esse 1 bilhão de procedimentos por ano, infelizmente, a gente tem tido alguns problemas, né, com a divulgação de informações, né? A gente, a gente tem visto isso, né? E esses dados que a gente tem são de 2018, tá? 1,5 bilhão de procedimentos, isso envolve consultas, exames, internações, consultas odontológicas, todos os procedimentos realizados pelo SUS, tá? Essa chargezinha, acho que foi a melhorzinha que eu achei, tá? E tem um senhor aqui dizendo que não está bem com ele, muito pior sem ele, né? A gente tem que tentar modificar essa situação. E aí eu mostro por que é pouco provável que aqueles 6% não utilizem o SUS no seu dia a dia, né? A gente esquece que a vigilância sanitária é SUS, né? O controle do que você toma banho, que você bebe, né? Os medicamentos que você compra na farmácia, a fiscalização dos alimentos que você compra no supermercado, numa lanchonete, num restaurante, né? Os espaços públicos que você frequenta, aeroportos, rodoviárias, todos são fiscalizados pela vigilância sanitária, que é SUS, tá? Além disso, né, também tem a vigilância sanitária de zoonoses, né, imunização de animais, as campanhas de vacina contra a raiva, né, castração, controle de pragas, tudo isso é SUS. Tá? Professor, eu acho que Ainda. a charge não tinha ido. Foi Acho que tá dando uma a charge travada. É, está travando? agora deu uma Espera aí, deixa eu voltada. voltar. Espera aí, vou voltar. Apareceu aqui a chargezinha? Agora apareceu. E, estranho, né? Minha internet que não deve estar muito boa. Peço mil desculpas, gente, mas são os desafios de fazer essa apresentação. Eu Estão acho que sugerindo vou aqui, fazer assim estão mesmo. sugerindo aqui no áudio para o senhor tirar o vídeo. Já tirei. Vamos ver se melhor. Obrigado. Então, voltando, né?
a vigilância sanitária, essa parte que eu falei da vigilância sanitária, isso vocês conseguiram ouvir numa boa, né? Também a gente tem que lembrar, 95% dos transplantes realizados no Brasil são realizados pelo SUS, tá? É o maior sistema público de transplantes do mundo. Eu busquei alguns dados para que a gente pudesse fazer um comparativo, tá? É claro que ontem foi Dia da Saúde Pública, né? E apareceram algumas coisas na internet, alguns comparativos, e aí eu busquei algumas questões a custo, né? E uma delas que eu acabei vendo foi com relação a transplantes. Por exemplo, um transplante de coração, né, todo o procedimento, né, os exames, a avaliação pós-operatória, né, vamos dizer assim, o pacote completo, nos Estados Unidos, custa aproximadamente US$ 1.664.800. Ou seja, é impossível que alguém, qualquer um, acho que qualquer um de nós, se tivesse algum problema cardíaco, pudesse realizar um transplante cardíaco nos Estados Unidos. E aqui acontece de graça, 95% dos transplantes são realizados pelo SUS. O transplante que mais se realiza aqui no Brasil é o transplante de córnea, né? Quando a gente vai pesquisar alguns inquéritos, o maior número de transplantes realizados, né, sempre em primeiro lugar está o transplante de córnea. Um transplante de córnea nos Estados Unidos custa ao redor de $32.500. Né? Então, é um valor bastante alto, né, para atenção. E aqui é de graça para a população. De graça não, porque nós pagamos nossos impostos, né? Mas não existe a sensação de desembolsar, né, um recurso, né, para uma população que, na grande maioria das vezes, não dispõe daquele recurso. Também nós temos a maior rede de bancos de leite humano do mundo. Vocês sabiam disso? Né? Nós temos mais de 200 bancos, né, distribuídos por todo o território nacional. Alguns deles têm coleta domiciliar, né, além de mais de 150 pontos de coleta. Né, a unidade onde eu trabalho é um dos pontos de coleta dos bancos de leite. Né, e a OMS, em 2001, né, reconheceu que essa rede brasileira, né, de bancos de leite foi uma das ações que mais contribuíram para a redução da mortalidade infantil na década de 90. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia, no período de 90 a 2012, a mortalidade infantil no Brasil, claro que não foi somente devido ao banco de leite, mas também impulsionado pela criação e pela expansão, né, do Programa Saúde da Família, que começou a partir de 94, a mortalidade infantil reduziu-se em 70,5%. Ou seja, é um número maravilhoso, né? E que pouca gente sabe, que pouca gente valoriza. Ou seja, existem resultados. Muitas vezes os resultados não são palpáveis, as pessoas não conseguem visualizar isso, mas é inegável que o SUS tem contribuído de forma importantíssima para a saúde da nossa população. Aqui, ó, videozinho da uma imagem de um dos bancos de leite. Também, vocês sabiam que
que o SUS é responsável pelo planejamento das ações de saneamento básico em pequeno país, né? Os municípios com até 50 mil habitantes, né? Claro, excetuando as regiões metropolitanas, tem todo o seu planejamento de saneamento básico, construção de poços, né, rede de água e esgoto, sob responsabilidade do SUS, né, através da FUNASA, né, da Fundação Nacional de Saúde. Tá? Então, também é uma ação do SUS, saneamento básico. E como eu já tinha falado anteriormente, a qualidade da água, né, que a gente consome, também é fiscalizada pelo SUS. Existe um órgão que é o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, tá? Que é da Secretaria de Vigilância à Saúde, do Ministério da Saúde. É SUS. O SUS também coloca, né, o Brasil como um dos países que oferece o maior número de vacinas na sua rede pública, né? O nosso programa de imunobiológicos é um programa de imunobiológicos, nosso programa de imunização é reconhecido pela OMS como um dos maiores do mundo, né? Hoje em dia, no sistema público de saúde, são oferecidos ao redor de 42 tipos de imunobiológicos e 25 vacinas, né, no calendário, né, no Programa Nacional de Imunização. Né, todas as vacinas recomendadas pela OMS são disponibilizadas pelo SUS. Os maiores centros de pesquisa e tecnologia que nós temos fazem parte do SUS. Né? Hoje em dia, principalmente utilizando o momento que a gente está vivendo, a gente ouve muito falar da Fiocruz, da Fiocruz, da Fiocruz. A Fiocruz é SUS, né? O primeiro sequenciamento do coronavírus, SUS. Tá? Então, os nossos centros de pesquisa e tecnologia, a grande maioria, fazem parte do SUS. Eles são motores do crescimento econômico, precisam ser fortalecidos, né? Porque isso faz com que, além de gerar-se empregos, vai enriquecer a indústria nacional e reduz a dependência que nós temos do conhecimento estrangeiro. Quando nós produzimos, quando nós começamos a pesquisar e encontrar soluções e criar tecnologia, isso enriquece o país como um todo. É importante lembrar que o SUS também é pesquisa, né? Não é somente assistência à saúde. Aproximadamente 885 tipos de medicamentos são oferecidos gratuitamente ou subsidiados, tá, pelo SUS. É uma quantidade muito grande. Ainda temos algumas medicações que deveriam ser oferecidas no SUS, mas infelizmente ainda não são, né? Mas ainda assim é um número grande de medicamentos que é oferecido à população. E uma grande maioria desses medicamentos é produzido por indústrias, né, e laboratórios pertencentes ao SUS, né, a partir dos genéricos, transferência de tecnologia, e o SUS consegue produzir essa medicação e disponibilizar para a população, gerando uma economia, quando você produz a medicação, muito grande. Né?
Então, é o SUS que garante a segurança dos hemocentros, né? E tem o maior programa de tratamento de HIV e AIDS do mundo, né? O país, o Brasil, ele mudou o destino, né, da epidemia de AIDS aqui na década de 90, a partir do momento que ele aliou campanhas de prevenção, distribuição de preservativos, tratamento pré-exposição, pós-exposição, com as medidas de tratamento, né? Oferecer à população que já convivia com HIV o tratamento gratuito. Para que vocês tenham uma ideia, o tratamento para HIV também existe de outros locais, tá? São todos dos Estados Unidos. O tratamento para HIV varia entre 14 mil e 20 mil dólares por ano, tá? Então, mais ou menos a pessoa vai gastar 400 mil ou mais durante a vida dela, né? É um valor que a grande maioria da população não conseguiria pagar, né? E essas medicações e esse tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS através da produção de medicamentos também, né? Totalmente pública. Também, né, o SUS foi um dos únicos países que conseguiu cumprir as metas, né, propostas pela OMS de redução do tabagismo, através da Anvisa, que, apesar de que a gente acaba desvinculando em alguns momentos, né, Anvisa é SUS, né, através da taxação maior do cigarro, da exposição de propaganda com os malefícios do cigarro, a obrigatoriedade, né, dos fabricantes de colocar quais eram os malefícios do cigarro, e também através do tratamento oferecido, né, através do SUS. Nós somos um dos únicos países que conseguiu, né, chegar à redução proposta pela OMS, né? A maioria dos atendimentos de urgência são realizados inicialmente no SUS, né? Lembre-se do SAMU, lembre-se do GRAU, né? Todos os sistemas de urgência e emergência que nós utilizamos são vinculados ao SUS, né? Nós vemos inúmeras vezes, né? Vamos colocar uma pessoa famosa que sofreu um acidente. Inicialmente, o tratamento dela inicial era um hospital do SUS, né? Depois ela pode até ir lá para o seu Einstein, para o seu Sírio-Libanês, tal. Mas o tratamento inicial dela é feito no SUS. O serviço de urgência e emergência, que vai dar o primeiro atendimento, a estabilização, na sua grande maioria, é realizado pelo SUS. Isso também precisa ser valorizado, né? É uma importante política de inserção social, né? Por que a gente diz inserção social? O SUS, ele por si só, né, ele faz com que a população tenha acesso, né, a bens e serviços, né? Para que vocês também tenham uma ideia, o SUS, o Bolsa Família gasta 10%, né, do que é utilizado no SUS, né? Então, o SUS acaba sendo uma grande ferramenta de inserção social, não só a tratamentos, né, senão a cidadania,
a educação em saúde, a melhor qualidade de vida, né? Então, é importante também valorizar o SUS como uma política de Estado. Também oferece um dos melhores tratamentos do mundo para os 6 genótipos da hepatite C, tá? Todas essas medicações também produzidas aqui, né? Claro, a gente não pode deixar de falar, né, da medicina de família e comunidade, o campo primordial do MFC é a estratégia saúde da família, né? É um dos 10 melhores programas de saúde pública do mundo, segundo a OMS. E nós precisamos entender e saber que o SUS nos pertence, né? Eu acho que trazer um pouco dessas informações para vocês tem sido, ou melhor, tem sido para mim, né, mais uma forma de mostrar que o SUS ele pode ser muito mais do que o povo brasileiro pensa. Nós temos que valorizar o SUS, nós temos que fazer com que exista essa noção de pertencimento, que o SUS é meu, e que aquilo que é meu, por mais que eu não utilize, tá, eu preciso lutar para que seja melhor, né? Eu posso acreditar que eu não utilizo o SUS, mas não é por isso que ele precisa ser de má qualidade. Nós podemos oferecer uma atenção de qualidade para a nossa população e para quem precise, né? Pois o SUS é de todos, independente de raça, cor, condição social. E se a gente consegue valorizar o sistema que nós temos e o sistema que foi criado, como eu coloquei lá, a partir do nada, né, a partir das lutas de um grupo de sanitaristas que loucamente naquele período de convulsão social acreditaram que era importante lutar para que houvesse saúde pública para toda a população brasileira, né? Se a gente conseguir valorizar e entender que somos parte desse sistema e que esse sistema é importante para todos nós, nós conseguimos fortalecê-lo e fazer com que ele seja cada dia melhor. O SUS precisa de investimento? Sim, precisa, muito, tá? Mas o SUS já tem uma estrutura, né? Não que nós não tenhamos que lutar para que existam mais investimentos em saúde, mas nós temos que lutar também para que a visão que existe do SUS seja modificada, né? Que exista uma, uma forma, que exista um meio de que ele se torne realmente uma política de Estado e não uma política de governo, né? Nós temos uma política de Estado, o programa Saúde da Família, o programa não, a Estratégia de Saúde da Família, acabou se tornando meio que na força uma política de Estado, né? Porque mostrou sua importância, né? E o SUS não é diferente disso, mas nós não conseguimos que seja até hoje feito uma política de Estado, né? Que a cada governo que passe, o SUS não se deforme tanto, né? Nós precisamos que o SUS seja considerado uma política de Estado e que
cada governo venha a fortalecê-lo cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Eu vou já fechar aqui, gente, para... Defendo o SUS, né? Porque ele também é seu. E aí eu vou colocar aqui para abrir para algumas perguntas. Eu já dei uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Aproveitando o tema de amplitude do SUS, além do ambiente médico, existem mecanismos na própria UBS para que o médico faça uma denúncia ou pedido de saneamento? Se não, por onde podemos fazer essas denúncias, pedidos? Tá. Além disso, esse pedido ser feito pelo médico equipe faz com que o pedido tenha mais peso? Tá, João Pedro, é possível que a gente faça uma solicitação. Isso, na grande maioria das vezes, nós temos que fazer uma solicitação pela Secretaria de Saúde mesmo, pela coordenadoria, em alguns locais existem de sub-regiões, né, e vai ser encaminhado ofício, né, para a prefeitura para que possa avaliar a situação daquele local. É importante que a gente entenda que, claro, entendi a sua pergunta e não vai ter muito mais peso, infelizmente, já que é muito incomum, né, que se faça esse tipo de solicitação. Mas é importante que a gente entenda que, como cidadãos, a gente pode fazer essa solicitação e pressionar as autoridades, né? É bom que a equipe de saúde da família, né, ou a equipe que esteja trabalhando naquela região, também empodere a população para que tenha essa força, né, de reivindicar essas melhorias. Né? É importante que a equipe trabalhe e que faça essa solicitação mais a modo de dizer, olha, nós estamos com vocês, mas mais importante que isso é empoderar a população para que ela cumpra esse papel reivindicatório. Tá? Não sei se me fiz entender. Deixa eu ver, Natália aqui, todas as UBSs participam dos projetos como Mãe Paulistana, não é necessário ter determinadas características. Não, o Mãe Paulistana, né, ou a Rede Cegonha, ela é um projeto destinado, né, à atenção materno-infantil, né, primeiro ano de vida, né, das crianças. Então, todas as unidades de saúde do SUS, né, seja com o nome que for, né, por exemplo, em Curitiba é Mãe Curitibana, né, que eu também já vi, elas seguem um protocolo, né, de atendimento e algumas orientações com relação ao que precisa ser feito. O número de consultas que necessitam ser feitas, os exames que precisam ser feitos em cada trimestre, né? A oferta que será feita para essas gestantes e, a partir do nascimento do bebê, o que a gente precisa fazer para o cuidado dessa criança no primeiro ano de vida. É um protocolo. Né? Mas todas as UBSs participam, porque isso é uma política do município, né? Uma política federal, né? Que acaba incidindo sobre os municípios. Tem mais uma aqui, da Daniele.
Quais mecanismos podemos incentivar a população para que ela participe mais da gestão do SUS e se empodere dele? Bom, Daniele, primeiramente, já existe, uma né, das funções do SUS, dos pontos do SUS, a, a participação social, né? É importante que nós utilizemos primeiramente, né, existem os conselhos, né, os conselhos de saúde de cada unidade, que podem ser utilizados para que a população tenha essa representatividade. E a partir do momento de que seja conformado esse conselho, né, de saúde, é importante que se utilize, que se trabalhe com esses conselheiros para que não utilizem esses cargos a modo de algum tipo de favorecimento pessoal ou de demanda familiar, que muitas vezes acabam acontecendo, se não tentar trabalhar com essa população para que ela entenda o papel regulador dela dentro do SUS, né? A partir dos conselhos que existem em cada unidade de saúde, né, dos conselhos dos usuários, é importante começar a traçar essas estratégias, né? Até porque se supõe, né, que as pessoas, os conselheiros, né, eleitos pela população, são figuras representativas dentro dessa comunidade. E a partir dele, ou através deles, nós podemos fazer com que essa população participe de forma mais efetiva, né, tanto da gestão do SUS, né, como da cobrança, né, entre aspas, né, de infraestrutura, melhor repasse de recurso para outras esferas também, né? Não vamos pensar somente na questão saúde, né? Como foi colocado aqui, a questão do saneamento básico, um pavimento, uma rua, né? Ou, sei lá, canalizar um córrego que está sendo usado para depósito de lixo e proliferação de roedores, por exemplo, né? Então, o conselho de saúde, né, dos usuários pode ser uma ferramenta muito importante para empoderar a população, desde que seja, vamos dizer, facilitado para eles, né, formas e mecanismos para que eles possam ter uma abrangência maior na população. Alguém tem mais Consegui te perguntas? responder? Consigo. Tem mais uma Tem aqui. mais uma. A Daniele perguntou: para que haja implantação de unidades de saúde de família em uma região, o que determina é uma decisão no nível da Secretaria de Saúde ou esse estímulo vem da busca da população e profissionais que estimulam essa ação? Bom, de modo geral, foi sim, foi sim. De modo geral, a implantação da uma unidade de saúde da família é uma decisão das secretarias de saúde, tá? Tem muito a ver com o perfil demográfico, né, da população, né, quantas pessoas existem naquele local, e como será distribuído cada equipamento de saúde naquela região, né? A gente está falando de uma unidade de saúde da família, mas o planejamento de saúde, da rede de saúde, é muito mais abrangente que isso, né? Então, na grande maioria das vezes, essa unidade básica de saúde, ela vai ser implantada
num local onde exista um vácuo, né, entre os sistemas da rede, né? Existe uma população que não está coberta pela unidade básica X e nem pela unidade básica Y. É um volume de população grande o suficiente para uma unidade básica de saúde? Sim. Então, vamos planejar a construção de uma unidade ali. O planejamento dessas redes é bastante complexo, né? Mas não tem muito a ver com a, vamos dizer, com a participação popular, com o estímulo da população. É claro que em locais onde existe uma deficiência de saúde, já seja porque não existe um hospital próximo, ou não existe nenhum equipamento de saúde próximo, a população, essa pressão da população pode fazer com que essa unidade seja construída, mesmo que ela não esteja no planejamento, né, da Secretaria X, né? Mas na grande maioria das vezes existe um planejamento que infelizmente não leva muito em conta isso, senão mais a questão de perfil demográfico, quantidade de pessoas e os demais equipamentos da rede e a proximidade deles. Não sei se consegui responder para você também. Outra aqui, João Pedro. Pensando na diversidade do SUS e o atendimento à população, como é feito o atendimento da OBS a uma população, por exemplo, de terrenos invadidos? É feito um cadastro normal ou por não serem regiões legalizadas não há cadastro? Boa pergunta, João. A partir do momento, dentro disso ainda, como é feita a divisão dessa população entre as equipes? Tá. A partir do momento em que existe uma área de assentamento, seja ela legal ou ilegal, tá? Na área de agência de uma OBS, essa OBS vai captar, tá? Vai realizar o cadastro de todos esses moradores, um cadastro normal, tá? E a divisão, né, dessa população entre as equipes depende muito do local onde essas pessoas estejam, né? Esse local é de abrangência de uma microárea X. A população que está dentro dessa microárea vai exceder o número de pessoas que um agente comunitário deve, né, atender? Se a resposta for que vai exceder, existem duas opções. Ou se redivide a área para que uma parte seja atendida por um agente comunitário, outra parte seja atendida por outra, ou se cria uma nova microárea e, com isso, um novo agente comunitário, tá? Mas, na grande maioria das vezes, as áreas de invasão, por serem áreas delimitadas, elas acabam caindo já, nós temos delimitados, né, as áreas de abrangência de cada equipe, e na grande maioria das vezes acabam caindo dentro de uma área de uma equipe específica. Então, elas vão acabar ficando dentro dessa equipe. A única coisa que será feita é a redivisão, muitas vezes, da microárea. E se, claro, a população for muito grande, muitas vezes é necessário até criar uma equipe nova, né, para fazer o atendimento dessa população. Se todas as equipes e as microáreas já tiver um número, né, vamos dizer assim, um número máximo, né, de famílias que deve ser
devem ser atendidas, até para evitar a sobrecarga, né, e com isso a diminuição da qualidade do cuidado dessas famílias. Consegui te explicar mais ou menos? É que isso envolve muito questão gerencial, depende como cada unidade de saúde vai lidar com isso. Não é muito vamos dizer assim, da governabilidade da equipe trabalhar com isso. Isso já é mais algo gerencial. Mais alguma pergunta, gente? Bom, gente, então acho que a gente vai encerrar a oficina. Eu queria agradecer a todo mundo pela presença e eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante essa oficina. Obrigada, doutor Roberto, por conduzir tão bem essa oficina para a gente. E, gente, a gente pode até não perceber realmente que a gente utiliza o SUS todos os dias, e como o doutor Roberto já falou inúmeras vezes, a gente utiliza ele realmente todos os dias, e o SUS é nosso maior patrimônio, como ele já tinha falado, então vamos defender o SUS. E é isso. Obrigada a todo mundo. E, doutor, quer falar mais alguma coisa? Só vou deixar aqui. Eu sei que existem, né, pessoas de várias ligas, de vários locais, né? Eu deixei aqui nesse último slide meu e-mail, né? Caso tenham, sei lá, alguma dúvida, alguma coisa possa ajudá-los, estou à disposição, tá? O importante para mim é fortalecer, né, primeiramente, a medicina de família e comunidade, né, e com isso, né, de tabela, fortalecer o SUS que eu tanto amo. Então, o que eu puder fazer para ajudá-los nessa tarefa, podem contar comigo. Sim. Gente, e quem não preencheu o formulário de check-out, responde, dá para responder ainda. E quem foi remanejado, não sei se tem alguém remanejado de outras oficinas que não deram certo, escreve remanejado entre parênteses para a gente diferenciar, porque vocês não estão inscritos ainda na plataforma, e aí eu preciso reinscrever vocês, para vocês conseguirem pegar o certificado. E eu acho que é isso. Obrigada, Então, gente, doutor. eu que agradeço. Muito Agora a obrigado gente por consegue. me ouvirem, né? Sim, E espero que tenha servido de inspiração para vocês para olhar o SUS com um pouco mais de carinho e de uma forma mais ampla. sim. Se vocês quiserem também dar o feedback, podem mandar no meu WhatsApp, que eu acabei mandando os links para vocês, quem quiser, óbvio. E muito obrigada pelo feedback que vocês estão falando que foi muito bom. Tá, ok, Ana Lúcia, eu vou olhar se você não colocou remanejado. Pode escrever de novo no Google Forms, e aí mesmo que tenha duas, eu consigo ver que você foi remanejada. Se der para vocês responderem de novo, eu agradeço. Estou vendo aqui, só agradecendo, eu que agradeço, muito obrigado mesmo de coração por ter me convidado, por terem me ouvido até essa hora, né? E vamos que vamos. Abraços para todos. Obrigada, doutor. Até mais. Até mais. Estou saindo aqui.